Olá, é uma satisfação poder celebrar novamente culto com você nesta manhã, neste dia de hoje, que é o 18º domingo após Pentecostes, domingo, dia 4 de outubro, para o qual quero acolhê-la, com as palavras do lema da semana que dizem: Ó Deus, eu falarei a respeito de Ti aos meus irmãos e Te louvarei na reunião do povo. Com estas palavras de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, quero dizer que estamos também hoje aqui, por meio virtual, juntos, com essa disposição de ouvir a palavra de Deus, de cantar louvores, de oferecer a nossa gratidão a Deus por tudo que tem nos oferecido de bom na nossa vida e colocarmos-nos com humildade diante dEle para pedir o seu perdão e a sua bênção para a nossa vida. Assim estamos reunidos e reunidas em culto, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quero convidá-lo para cantar este hino de confissão dos pecados. E enquanto nós cantamos, enquanto você canta, quero convidá-lo a, de maneira crítica, olhar para si mesmo, para a sua vida e refletir sobre aquilo que quer colocar diante de Deus, de arrependimento, de pedido de perdão pelos caminhos que temos caminhado na nossa vida, as injustiças que temos cometido, aquelas relações que temos machucado, as pessoas que temos ferido, que você possa também colocar isso diante de Deus em oração, no silêncio da sua casa, confiantes de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Ó Deus da justiça,
Quero convidá-la para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pelo convite que fazes a que nós venhamos a nos reunir das maneiras que nos possibilitas, por meio virtual, como comunidade, cada um em sua casa, cada um em seu lugar, para ouvir a Tua palavra, celebrar a nossa vida, render louvores ao Teu nome, te dar graças, pedir a Tua bênção para nós. Assim nós queremos hoje ouvir também a Tua palavra e pedir que transformes a nossa vida, ajude-nos a caminhar em um caminho de autocrítica, de reconhecimento das nossas limitações, de reconhecimento de que precisamos da Tua presença em Jesus Cristo em nossas vidas. Dá o Teu Santo Espírito e transforma-nos como um vaso novo. Isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo e na unidade do Santo Espírito. Amém. Leitura bíblica do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, que eu faço agora. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava?
Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com você. Amém. Caro irmão, cara irmã, prezada comunidade, eu lembro certa vez que fui viajar para o exterior, passei um tempo numa cidade que tinha vinhos muito famosos, muito conhecidos, muito bons, baratos, e resolvi trazer alguns vinhos de presente dessa viagem. Destinei algumas garrafas especiais para tomar em algumas ocasiões importantes. Certa vez fui abrir um vinho em uma ocasião especial, um vinho que seria muito bom, e o vinho estava azedo. Que grande decepção que me deu naquela vez. Todo o trabalho de trazer numa viagem um vinho numa mala, todo o cuidado, todo o investimento que foi feito na produção daquele vinho, saber que era um vinho de boa qualidade e que na hora de entregar o seu fruto, o prazer de tomar um bom vinho, o vinho havia azedado. Me lembrei muito dessa história quando li o texto bíblico que lemos agora há pouco, de Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Esse também é uma história, é um canto, uma música cantada pelo profeta para o seu amigo. E ali ele conta uma história de um agricultor que planta uma vinha, que investe com todo cuidado, prepara a terra, tira as pedras, escolhe os melhores pés para plantar, cuida, instala um vigia no centro da vinha para cuidar, bota muros para que ninguém invada, animais não entrem, cercas. Cuida da melhor maneira possível, investe seu carinho, seu amor, tudo que tem para que aquela videira cresça e dê os bons frutos esperados, uma uva doce. Mas aí vem a decepção de perceber que as uvas eram azedas. E o contador de história então pergunta o que mais poderia ter feito o agricultor, o viticultor, para que as uvas fossem doces. O que mais poderia ter feito Deus, nessa analogia, nessa metáfora, nessa comparação que Isaías nos traz, o que mais poderia ter feito Deus pelo seu povo? No fim das contas, o que mais poderia ter feito Deus por nós? O texto de Isaías, ele é escrito para explicar ao povo por que sofreu o exílio da Babilônia. A primeira parte de Isaías, o primeiro trecho de Isaías, do capítulo 1 até o 39, é uma parte muito dura do livro de Isaías, em que ele
denuncia as desigualdades, as injustiças, as maldades que o povo de Israel, o povo judeu cometia, como forma de explicar e de ajudar a população a entender por que sofria posteriormente no exílio. Qual era o mal que tinha cometido? No fim das contas, esse é um dos textos que nos ajuda a entender por que o povo precisou sofrer. Porque era esperado que aquele povo que recebeu tanto cuidado e investimento da parte de Deus, tanto amor, tanta presença de Deus no meio daquele povo, e o fruto que o povo deu foram uvas azedas. O Antigo Testamento, na verdade, tem uma certa estrutura em que Deus convida, faz uma aliança com seu povo, espera que o povo cumpra a lei. Quando o cumprimento da lei não acontece, envia seus profetas, os profetas denunciam o mal que o povo faz, anunciam que Deus julgará o povo e acabam mostrando que o sofrimento que o povo experimenta na história é fruto das desigualdades, da injustiça, do não cumprimento do acordo que fez com Deus. Por fim, depois de muito tempo de sofrimento, Deus vem e novamente anuncia a esperança da libertação. Assim também foi com os judeus que foram para o exílio na Babilônia. No Novo Testamento e em Jesus Cristo, esta lógica de relacionamento de Deus com a humanidade muda. A humanidade não precisa mais pagar, mas sofrer por causa do descumprimento da lei. Jesus Cristo leva para a cruz o peso dos pecados que nós cometemos. E assim o próprio Deus rompe com um ciclo vicioso de condenação que acometia o seu povo. E é muito oportuno que este seja um texto que nós encontramos no fim do ano litúrgico. Nós estamos chegando no final do ano litúrgico. Em novembro já começa o novo ano, no tempo de Advento. Portanto, agora nós estamos anunciando que virá e nascerá no nosso meio aquele que vai estabelecer um novo modo de funcionamento das nossas relações com Deus, nos quais nós não precisaremos mais pagar por aquilo que cometemos de maldade. Lutero, quando explicava a dinâmica da palavra de Deus com a nossa vida, ele dizia que a palavra de Deus contém lei e contém evangelho. E essa lei e esse evangelho procuravam um certo equilíbrio. Lutero dizia que a lei que acusa, ela tem a finalidade de nos constranger. A lei e o anúncio do juízo pelos profetas, as denúncias que os profetas fazem dos maus e dos pecados que o povo comete, tem a função de nos constranger, de nos lembrar que nós somos incapazes de ser justos diante de Deus. Como humanidade, como sociedade, como comunidade cristã, nós sempre novamente, assim como o povo judeu, acabamos caindo e incorrendo em pecado, em injustiça, em falhas. E do outro lado da lei contrabalanceia o evangelho, que deve ser sempre mais pesado do que a acusação legalista, mas que é importante nesses momentos em que ouvimos um texto tão duro quanto o de hoje, que nos lembremos, assim como o teólogo e pastor Dietrich Bonhoeffer dizia, que a graça que se manifesta no Evangelho, ela pode ser entendida como uma graça barata e como uma graça preciosa. A graça barata é uma graça sem valor. É uma graça que não conquista a nossa salvação.
É uma graça que não nos torna justos diante de Deus. É uma graça que não nos requer arrependimento. É uma graça que não nos constrange diante do mal que nós fazemos. É uma graça que não demanda que nós olhemos com um olhar crítico para as nossas vidas. Por fim, uma graça que não espera que nós nos transformemos, que nós mudemos os caminhos pelos quais, os caminhos injustos que caminhamos na nossa vida. O Evangelho não é esta graça barata, que por vezes é tão facilmente anunciada, sem demandar de nós uma profunda transformação e o reconhecimento das nossas limitações. Bonhoeffer dizia que a graça do Evangelho é a graça preciosa. Não é uma graça que nós conquistamos por nosso mérito, mas é uma graça que nós recebemos quando nos colocamos nesta postura autocrítica, de reconhecer o nosso pecado, o nosso mal, a injustiça que nós cometemos, nos arrependemos e nos entregamos como quem chega de mãos vazias diante de Deus e dizemos: diante de Ti nada podemos apresentar, só temos a receber, precisamos da Tua graça. Esta é a graça preciosa que se oferece no Evangelho e que, na balança entre lei e Evangelho, tem um grande peso nas nossas vidas. Essa graça preciosa é a graça que demanda de nós, como resposta, que nós ofereçamos bons frutos, frutos doces e não uvas azedas. A palavra de Deus que nós lemos hoje, o profeta Isaías, nos leva a um juízo autocrítico a nós mesmos. É palavra viva, anúncio e denúncia profética para nós hoje. Nos leva a perguntarmos: o que mais Deus poderia ter feito por nós? O que mais Deus poderia ter feito por você e por mim? Que bom que nós temos o anúncio do Evangelho, que nos lembra que o juízo referente às uvas azedas que nós produzimos não cairá sobre nós, mas para aqueles e aquelas que permanecem na videira verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo, não arcaremos com os custos do juízo que deveria recair sobre nós. Por meio da fé, somos convidados a abraçar este compromisso de amor, de transformação e de justiça. Quero concluir esta pregação lendo o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, que também é um dos textos previstos para hoje, em que o apóstolo Paulo diz assim: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia, areia para as poras, servir em Tua mesa. Saber lavar os pés, cantando de alegria a Ti, Senhor. Como Tu fizeste, Senhor,
queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Nos oro em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que toda morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Neste momento, quero convidá-lo a colocar diante de Deus os pedidos de intercessão, todas as circunstâncias da vida, todos os momentos em que estamos fracos, todas as pessoas que lembramos que necessitam da acolhida, do amor de Deus, para o qual nós também somos convidados e convidadas a estender as nossas mãos em solidariedade e amor. Quero convidá-lo a, nesse momento, colocar todas estas circunstâncias e essas pessoas amadas e queridas nas mãos de Deus, através da oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero me despedir de você, desejar que receba a bênção de Deus na sua casa, na sua vida, para mais este domingo, mais esta semana que passa. Receba a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Uma abençoada semana, vá e fique na paz de Deus com aquelas pessoas com as quais você convive. Caminhe nos bons caminhos de Deus.